Hoje vamos fazer uma análise aprofundada do primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. Vamos explorar as bases da fé e as orientações práticas que o texto oferece, sabe? A ideia central já começa forte. O poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E a chave para isso? O conhecimento daquele que nos chamou. Logo na saudação, Pedro já fala, das grandes e preciosas promessas. Através delas, o texto diz que a gente pode se tornar participante da natureza divina. Quer dizer, refletir o caráter de Deus. Exato. E assim escapar da corrupção do mundo. E ele liga isso direto às paixões desordenadas. Sim. E o que é fascinante aqui é essa conexão explícita. Conhecer a Deus e a Jesus não é algo abstrato, né? É o meio pelo qual se acessa esse poder divino, essa natureza divina. É um contraste muito, muito claro com a corrupção que vem das paixões. O conhecimento, nesse sentido, é transformador, é capacitador mesmo. E aí, onde a coisa fica realmente interessante. Pedro não para na teoria. Ele desenha um caminho bem prático. Apresenta aquela lista progressiva de virtudes para a gente acrescentar à fé. Bondade, conhecimento, domínio próprio. Perseverança, piedade. E isso, fraternidade e amor. É quase como uma escada, né? Mas essa lista não pode parecer, um fardo pesado demais. Tipo, algo muito difícil de alcançar. É uma ótima pergunta. O texto de fato fala em esforço, né? Esforcem-se ao máximo. Mas veja como ele conecta isso à promessa. A ideia não parece ser um checklist para a salvação, sabe? Parece mais um processo de crescimento que, na verdade, nos protege. Porque a ausência dessas qualidades, segundo ele, leva àquela miopia espiritual. A pessoa fica cega, esquece da purificação lá do começo. Ah, entendi. Por isso ele insiste tanto em confirmar a vocação e eleição, ou seja, ter segurança no chamado divino através dessas ações. E a promessa para quem age assim é firmeza. Jamais tropeçarão e, claro, o acesso ao reino eterno. Faz todo sentido. E Pedro ainda coloca um toque bem pessoal nisso, né? Ele menciona que está escrevendo para refrescar a memória dos leitores. Porque ele sabe que a morte dele está próxima. Ele usa aquela imagem de deixar o tabernáculo deste corpo. É como se fosse um último recado importante, para garantir que essas verdades não se percam. Exatamente. Essa urgência pessoal dá ainda mais força à mensagem. E ele faz questão de ancorar tudo isso no que ele considera evidência sólida, né? Ele contrasta o que ensina com fábulas engenhosamente inventadas e aí ele diz, não, nós fomos testemunhas oculares da majestade dele. Cita a Transfiguração, o Monte Santo, a voz do céu. Este é o meu filho amado. Isso, esse apelo à experiência direta, ao testemunho ocular, é muito forte no argumento dele. Então, o peso do que foi visto, vivido, é enorme aqui. Sem dúvida. Mas olha que interessante, ele não para aí. Ele coloca a palavra profética como algo ainda mais firme. Algo que a gente deve prestar atenção como uma luz que brilha em lugar escuro. Mais firme que o testemunho ocular. É o que o texto sugere, sim. E ele explica a origem dessa profecia. Não é interpretação humana, não vem da vontade do profeta. São homens falando da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, a base da fé aqui tem esses dois pilares fortes, a experiência direta, o testemunho ocular, e a revelação profética, que ele considera inspirada e ainda mais segura. Entendido. Então, se a gente olha para o capítulo como um todo, o que fica, fica a imagem de uma fé que é dinâmica, que precisa de crescimento, através dessas virtudes todas, uma fé que se apoia tanto nas promessas de Deus, quanto nesses testemunhos que ele apresenta como super confiáveis, o ocular e o profético. Exatamente. É uma fé que não é estática, ela se desenvolve. E isso nos deixa com uma reflexão final interessante, eu acho. O texto começa afirmando de forma bem categórica que o poder divino nos deu tudo de que precisamos. Já está dado. Mas logo em seguida ele convoca um esforço máximo, né? Esforcem-se ao máximo para acrescentar virtudes à fé. Então, como a gente pode pensar essa dinâmica? Entre a provisão divina, que já está lá, completa, e a nossa responsabilidade humana de se esforçar ativamente.
Que tipo de relação entre graça e esforço esse capítulo está descrevendo, sabe? Fica aí para a gente pensar.